Bebê, falei que o ápice lá em cima da tabela seria nosso primeiro assunto. E o Botafogo não gostou da decisão do adiamento do jogo com o Fortaleza. Legal pro time cearense, que também tá vivendo um momento histórico, único na sua trajetória no futebol. Porém, o Botafogo queria disputar a partida e Tiquinho Soares avisou. É contra tudo e contra todos. E a torcida comprou a ideia. Ele avisou, moiou, hein, pai? Estádio Castelão. Fortaleza e Botafogo, terça-feira, 24 de outubro, 7h30 da noite. 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida cancelada. Não teve conversa. A diretoria alvinegra se esforçou ao máximo para manter o jogo, mas a CBF não acatou os argumentos do clube. Vamos à sequência dos fatos. Após o apagão no estádio Newton Santos, o confronto com o Atlético Paranaense virou à noite e só foi finalizado no domingo. Por entender que os atletas não conseguiriam cumprir o intervalo mínimo de 66 horas entre as partidas, a CBF adiou a partida contra o Fortaleza. A primeira reclamação do clube carioca foi não ter sido consultado. Agora, em relação ao jogo de terça, já havia sido definido pela CBF e aí eles optam por um cancelamento de jogo dentro daquilo que o Botafogo até então não tinha sido sequer comunicado a respeito disso. A decisão foi inteiramente da CBF. Após o empate em 1-1 contra o Furacão, o alvinegro postou um comunicado dizendo que não mediria forças para manter o próximo compromisso. Os jogadores chegaram a enviar um documento para a Federação Nacional dos Atletas Profissionais e o Sindicato dos Atletas do Estado do Rio de Janeiro, se dizendo aptos a disputarem a partida. Por se tratar de um caso atípico, as entidades autorizaram o acontecimento do jogo. Nós entendemos que, como eu falei anteriormente, para a competição se manter com as equipes tendo o mesmo número de jogos a cada rodada, e nós hoje somos os líderes da competição e gostaríamos sim de poder atuar, já que até houve uma manifestação até dos próprios atletas nesse sentido. Já o clube entrou com um mandado de garantia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas o presidente do STJD não concedeu o pedido. Mesmo mantendo todo o planejamento com o treino pré-jogo e a viagem marcada, o confronto com o Fortaleza não vai acontecer logo mais. Nas redes sociais, Tiquinho Soares fez uma postagem com a sigla CTCT, fazendo alusão à frase "contra tudo e contra todos". Os torcedores compraram o discurso do atacante e viralizaram a publicação na internet. Entre as preocupações está o possível encurtamento da distância de pontos na liderança para o Bragantino, que entra em campo amanhã contra o Atlético Mineiro, e principalmente o calendário. O mais provável é que o duelo contra o Fortaleza aconteça apenas na próxima data FIFA, o que pode prejudicar os cariocas, que tiveram Lucas Perry e Adrielson convocados da última vez. Em razão aí das datas FIFA, o calendário ele ficou mais apertado. Vai ser difícil encaixar uma outra data também, em razão do número de jogos que ainda tem para a competição. Agora o Botafogo só volta a campo no próximo domingo, quando recebe o Cuiabá no estádio Newton Santos, esperando encontrar energia para a sequência do campeonato. Que coisa, hein? Claro que seria melhor, porque o Fortaleza não está interessado no jogo diante do Botafogo. Provavelmente usaria uma escalação reserva, mista no máximo. Não iria arriscar jogadores com lesão para a grande final da Sul-Americana. E o Botafogo sabe disso. Pegaria um adversário mais tranquilo na teoria. Futebol, tudo é diferente na hora que você está ali disputando a partida. Agora, o Botafogo reclama por não ter sido consultado. Gostaria de opinar na questão. Foi uma decisão da CBF, ele recorreu ao STJD, não adiantou nada e o jogo vai para uma outra data mesmo. O Botafogo está no seu direito, obviamente, em querer ter jogado, até com o time reserva do Fortaleza, pelo fato do que você citou aí da Sul-Americana, mas independentemente, só uma sensação, tá, Loirão? Independentemente do adversário e da qualidade do adversário, Fortaleza jogando com o time principal, o Botafogo está num momento extraordinário, Tá com confiança. É fato que você jogar com um time que tem uma final para disputar, você entrar com o time reserva, mesmo esses reservas que na teoria entrariam em campo contra o Botafogo, também estariam com a cabeça na final. Então pode ser que o Botafogo num jogo como esse seria beneficiado. Eu olho também para a tabela e penso, o Botafogo tem 18 vitórias, ninguém chega perto.
Aí depois Bragantino e também Flamengo com 14 vitórias. Ele sabe que tem uma vantagem. Daqui a pouco você não joga uma partida, sabe que tem aquele asterisco e os adversários ganham, vão se aproximando, colocam uma pressão a mais, mesmo que ela não seja tão completa assim. Agora, o Botafogo não quer vacilar e tá jogando bem, como você disse, passou por uma turbulência no campeonato, demitiu o Bruno Lage e assentou tudo, organizou a casa com o Lúcio Flávio. A gente vê que agora o time parece mostrar aquele mesmo potencial do primeiro turno, tá entrosado, as coisas funcionam. Não ganhou do Atlético Paranaense, mas esse foi um jogo atípico. Diferente. 2 dias de partida, interrupções, quedas de energia. Até por isso o líder passou. O jogo bem diferente. A gente falou aqui rapidamente ontem sobre isso, né, Loirão? Da queda de energia num dia e no dia seguinte, no meio da tarde, você tendo que jogar um segundo tempo, um jogo bem morno, bem frio. E aí no final acabou tendo ali um empate, não teve a questão de tecnologia no dia do jogo, no sábado à noite. E a gente começa já a mostrar mais uma vez aí a classificação do Essa é do segundo segundo turno. Exatamente, Bebê. exatamente. Olha lá, o Bragantino, que é o primeiro perseguidor mais próximo, digamos assim, do Botafogo, tá liderando esse retorno. O Flamengo, agora com o Tite, tá ali na segunda colocação. Veja o Bahia do Rogério Ceni, hein? O Galo com o Felipão, o Fortaleza, que até tropeçou nas últimas partidas, mas está com a cabeça na Sul-Americana, entendemos o processo. Olha o Vasco da Gama, que está ali na zona do rebaixamento, porém o Vasco faz uma campanha interessante no segundo turno, assim como o Atlético Paranaense. Olha o Palmeiras como caiu de rendimento, tem que abrir aí o olho para a sequência da temporada. O Santos, que também luta contra o Z4, aparece junto com o Botafogo. Aí virando essa tabela, problemas para todo mundo. Inter, São Paulo e Fluminense com 11. O Grêmio e o Cruzeiro têm 10 pontos. Cuiabá, América, Corinthians, Goiás, todo mundo na casa dos 9 pontos. E o Coritiba somente marcando 6 pontos neste retorno. O Santos, hein? O Santos estaria respirando nesse segundo turno, hein? Se essa tabela fosse... Se fosse essa realidade, né, Loirão? Uma situação bem difícil do Santos. Olha o Botafogo, 10º colocado no segundo turno. O que eu acho agora é assim, ó. Também tem que lembrar que daqui a pouquinho o Fluminense decide a Libertadores. O Fortaleza já nesse final de semana também terá a definição se será o campeão ou não da Copa Sul-Americana. E depois disso, eles vão ter que pelo menos fazer uma pontuação mínima para seguir na competição, não tem nenhum problema. Aqui, ó, a gente vai para chances de título. Tá todo mundo de olho, especialmente o torcedor botafoguense. 85% de chances tem o Fogão de sagrar-se o campeão em 2023. O Bragantino tem 10%, o Flamengo apenas 3% e o Palmeiras ainda 2%. O Palmeiras, que essa oscilação que a gente mostrou ali na classificação do segundo turno, mas você vê os 85% do Botafogo, e você falando ali sobre a porcentagem, o grande desafio, um dos desafios do Botafogo, além de manter essa vantagem numérica na classificação, é a ansiedade, Loirão. A ansiedade dos jogadores, a ansiedade do Lúcio Flávio, que hoje é o treinador que está dirigindo o Botafogo, porque vai passando rodada e você continua mantendo ali uma distância considerável de pontos, mas o controle emocional e essa ansiedade o Botafogo vai precisar ter daqui para o final. Olha, claro que já aconteceu na história, mas não é normal um time com 3 treinadores ganhar o Campeonato Brasileiro, não é? Porque sai o Luiz Castro, aí uma experiência que não funcionou com o Bruno Lage e agora o Lúcio Flávio pode levantar esse caneco como o técnico do time. Agora a gente está mostrando aqui os próximos jogos tanto do Botafogo quanto do Bragantino. Na minha opinião, o Bragantino está lá no interior, ali em Bragança, quietinho, tranquilo, tem menos pressão. O Botafogo é uma torcida muito tradicional, tem uma torcida tradicional, então vai ter um pouquinho mais de pressão e tem que administrar essa vantagem. Mostrar que tudo aquilo que foi feito ainda está valendo. O Botafogo teria esse jogo com o Fortaleza fora, mas foi adiado, já falamos sobre isso. Depois joga em casa contra Cuiabá e Palmeiras. Aí enfrenta o tradicional adversário Vasco da Gama fora, um fora peronomútil. O Grêmio em casa, o Bragantino confronto direto é em Bragança Paulista, vai pegar fogo esse jogo, dependendo da tabela ainda. O Santos em casa, o Coritiba no Paraná, o Cruzeiro em casa e na última rodada... Eu espero que, né, já com a vida resolvida, Botafogo, o Inter lá no Beira-Rio.
Agora, você quer comentar primeiro ou quer que eu chame o Bragantino? Você Pode decide. falar o Bragantino, Leirão. Então, bora lá, vamos comparar aí. O pessoal vai olhando, tá aí super exposto na nossa tela do Jogo Aberto. O Bragantino joga com o Galo já no meio de semana em casa. Também vai enfrentar o Flamengo, que é um adversário direto de tabela, tá no 3º lugar, mas o jogo é fora, complicado. Goiás fora, Corinthians em casa, São Paulo aqui no Morumbi, o Botafogo em casa, o Internacional lá no Beira-Rio, o Fortaleza em casa, o Coritiba em casa e o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. Você falando, eu tô tentando aqui ver qual que é o caminho mais fácil, tanto para Bragantino quanto para o líder do campeonato Botafogo, e não tem caminho fácil, Leirão. Não tem, porque os interesses são múltiplos, Dedê. Os interesses são múltiplos, você tem do lado ali do Botafogo times como o Vasco, times como o Santos, Coritiba, times que estão lutando. O Coritiba, dessa situação, então praticamente é um rebaixado, mas já pode chegar nessa rodada, nesse confronto já rebaixado, e aí jogar um pouquinho mais tranquilo e complicar a vida do Botafogo. Do lado do Bragantino, você tem ali também o Coritiba, você tem o Goiás lutando também para sair ou se afastar dessa zona de rebaixamento. Então, tanto o caminho do Botafogo quanto o Bragantino não são caminhos fáceis. Agora, lembrando que o Botafogo tem a vantagem. Qual é o critério de desempate? É o número de vitórias. O número de vitórias hoje do Botafogo, 18-14. O Bragantino, se empatar, perder nem dá para pensar, mas se começar a empatar muito, por exemplo, daqui a pouco não consegue alcançar o Botafogo em número de vitórias. Bom, família, antes de a gente começar a falar do Botafogo aqui, que o vídeo já ficou bastante grande, o vídeo de hoje foi patrocinado pela Arena Esportiva. Quer multiplicar seu dinheiro fácil? A Arena Esportiva faz isso. Ela te dá até 150% de bônus acima do seu primeiro cadastro, tá? Por exemplo, vamos lá, você depositou aí R$50, vira 125. Você depositou R$100, vira 250. Eu vou deixar esse QR Code aqui para vocês apontar o seu telefone para lá, que vai te levar diretamente para a plataforma da Arena, que é bem simples de navegar, tem cassino para você se divertir. E usa também nosso cupom Boas-Vindas 2023. Hoje, por exemplo, tem aí Braga e Real Madrid, se não me engano, vai passar até no SBT. Então não perca tempo e vá lá e faz uma fezinha, porque na Arena você joga, na Arena você ganha. Bom, o vídeo já ficou bastante comprido aqui, né? Então não vou me estender muito não. O Botafogo aí, que era para jogar hoje, não vai jogar. Jogo agora só final de semana, jogando em casa novamente, porque esse jogo contra o Fortaleza seria fora. Depois o Botafogo pegaria o Cuiabá aqui no estádio Newton Santos, que é o que vai acontecer domingo. E é isso. É sangue nos olhos, como o Tiquinho mesmo falou, contra tudo, contra todos. E o Botafogo precisa fazer aí um bom resultado para que a gente possa continuar nessa campanha aí. Mais de 80% de chance aí de ser campeão que o Botafogo tem. Então o Botafogo precisa ter fé mais do que nunca aí para que a gente possa levar esse título. Bom, família, se você é novo aqui no canal da Zoeira do Fogão 2.0, dá uma moral, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante, falando sobre o nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês, tá? Bom, por hoje é só. Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!